Fala pessoal, finalmente a gente vai poder avançar aqui e como eu prometi desde lá do início, não tem encheção de linguiça aqui, beleza? Você quer saber como ter crédito, como destravar o seu rating bancário, então agora eu vou para uma parte muito objetiva e final desse curso que você está tendo aqui, tá? A primeira coisa é que nós precisamos entender: ninguém inventou a roda, tá? Então, tudo que eu vou estar falando aqui, você vai ver que são coisas que talvez você fale assim, caramba, isso é muito óbvio e eu não entendi, mas agora eu vou pegar a informação que eu já te passei, pegar a informação que eu ainda não te passei, escalonar aqui, né, de forma bem objetiva, para que você, fazendo todas essas tarefas, você consiga o crédito que você tanto deseja, seja empréstimo, seja cartão de crédito e tudo mais. Claro que algumas horas eu vou ter que olhar aqui na minha colinha para que a gente consiga avançar direitinho, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa estabelecer pelo menos 2 bancos que você vai ter relação. Léo, mas por que 2 bancos que eu preciso estabelecer? Porque você não pode ficar na mão de um banco só, tá? Então, se você tem ali um banco público, vá para um banco privado ou escolha ali 2 bancos privados que você possa ter relação. Por exemplo, hoje mesmo chegou lá em casa um Amex, um American Express. É um dos melhores cartões que existe, um cartão desejado por muitas pessoas, e esse cartão é do Bradesco. Porém, eu falei aqui no curso, você sabe, o banco que eu mais tenho crédito é o Santander. Mas eu não vou ficar na mão do Santander. O Santander, por mais que eu tenha relação com ele, eu tenha rating bancário ali bem positivo, pode chegar em algum momento e falar, ó, cara, se rimei com a cara desse rapaz aí, eu não vou dar mais crédito para ele. Então, isso seria um grande problema. E aí o que a gente faz? Deixa eu só mexer na minha tela aqui. O que a gente precisa fazer? Se precaver. Então é por isso que eu tenho mais de 2 bancos, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mudar a data de vencimento das suas faturas, se elas vencem depois que você recebe. Não, antes que você recebe. Se elas vencem depois, tá ótimo. Você vai receber antes e o que vai acontecer? Você vai pagar em dia. E é isso que você precisa fazer. De preferência, se for possível, coloquem as contas em débito automático. A maioria que você puder. Porque o banco vai ver que você tem um fluxo de recebimento, mas que você também tem um fluxo correto de pagamento. E isso é muito importante. Lembra que nós falamos lá no início sobre as letrinhas lá? Essa relação com o banco vai ser o que vai fazendo as letrinhas subirem. Você subir de nível ali dentro do banco, tá? Porque normalmente é em letra. Então, se você está ali entre A, B, C, tem chance de crédito. D para baixo pode descartar essa chance de crédito. Então, comece a pagar as suas contas em dias. E aqui uma dica, até mesmo para score, isso é bom, tá? Até o score lá no Serasa vai melhorar se você pagar tudo em dia, beleza? Agora, diretamente sobre o banco, você precisa entender. Vários bancos vão te pedir para você fazer o Open Finance. Meu inglês tá bom, hein? Open Finance, tá? Bom, isso ajuda? Em regra, não ajuda. Em regra, isso vai te atrapalhar. Então, tome muito cuidado com o Open Finance. Por exemplo, eu citei para vocês aqui no nosso começo que eu já tive problema com o Itaú e o Itaú não me libera crédito. Então, eu não vou vincular na minha conta do Santander, na minha conta do Bradesco, essas informações do Itaú, porque elas serão prejudiciais a mim. E é isso que normalmente acontece. Então, não caia nessa de estabelecer o Open Finance, tá? Porque isso pode te prejudicar, principalmente se você tiver um problema com determinado banco. E agora, uma grande informação para você. E essa informação
foi o que mudou o meu jogo na prática. Você precisa entender o seguinte, a gente está falando desde o começo dessas aulas aqui sobre relacionamento, correto? Então, no relacionamento, a gente precisa ter um esforço, a gente precisa ter uma caminhada de ambos os lados. Então, eu não posso querer entregar flores para a menina achando que ela não vai me dar nada em troca. Calma, pelo menos um beijinho, não é assim que funciona? Um relacionamento é uma troca, gente. Então você precisa entender que você precisa ter cestas de produto do banco. E o que são essas cestas de produtos do banco? Você precisa fazer contratações junto ao banco, tá? Por exemplo, as pessoas querem ter um cartão de crédito, mas elas não, tudo tem que ser sem anuidade e tudo mais. Você negocia a anuidade para diminuir a anuidade. Mas se tudo você cortar, o banco começa a te achar alguém que não é interessante. Ele não vai ter interesse comercial com você. Outra coisa muito importante, quando você tem uma conta corrente, normalmente você vai ter uma conta de tarifa básica. E aí ela vai te dar direito a um número de transferência, a um número de Pix bem baixo, tá? E o ideal é que você faça um upgrade também nessa conta. Por exemplo, quando eu abri a conta no Santander, a primeira coisa que eu fiz foi colocar no Santander Select. E eu pago uma taxa, era R$ 99,00. Nem sei atualmente qual é o valor que está essa taxa, mas valeu muito a pena, porque o Santander começou a me olhar com outros olhos. Então, nesse relacionamento, nessa área aqui da conquista, tudo foi melhorando, tá? Então, isso é muito importante. E a cereja do bolo que eu preciso falar para vocês é a seguinte: a aplicação de dinheiro. Pessoal, é aqui que todo jogo vai mudar, porque você precisa entender que o banco faz dinheiro de duas formas. Existem duas formas que o banco lucra. Uma, nos juros. Então, quando você tem um cartão de crédito e você paga ele ali em dia, você não está dando dinheiro nenhum para o banco, porque ele ganha com juros. Quando você atrasa, é que ele ganha dinheiro. Mas existem outra forma que o banco adora ter relação com o cliente. É quando você deixa com que ele trabalhe com o seu dinheiro. Então aqui vai uma dica. A maioria dos bancos você consegue fazer aplicação a partir de R$100. Então você pega lá um CDB digital, que é renda fixa, não tem risco nenhum. E lá nesse CDB você começa a aplicar um valor. Poxa, Léo, mas a vida está tão difícil. Sabe aquela reserva que você precisa ter? Não coloque na poupança, coloque num CDB. Isso vai te dar crédito. Porque quando eu pego e coloco um valor lá no CDB, hoje mesmo eu coloquei um valor lá no CDB do Bradesco, que é o banco que está me dando esse cartão de crédito e eu quero ter uma melhora de relação com ele. Quando o banco, eu faço isso, o banco passa a trabalhar com o meu dinheiro. Então, o valor que eu coloco lá do CDB, que está lá investido no banco, por que ele vai render juros? Porque o banco tem a liberdade de trabalhar com aquele meu dinheiro. Essa é a cereja do bolo. Então, rating bancário é sobre relacionamento, tá? Léo, mas eu uso e gosto de bancos digitais. Você precisa aprender como os bancos digitais trabalham. Se você tem um limite de Pix ali na tua renda, no seu banco privado, ok, use um banco digital para movimentar aquele dinheirinho, mas as principais coisas que você faz de forma financeira, você precisa deixar nesse seu banco e você aderir às cestas de produtos dele. Quando o banco utiliza o seu dinheiro, quando o banco tem você também colaborando com o crescimento dele, com a fluidez dele, é aí que o banco vai começar a te dar vantagens e o seu rating bancário vai mudar. Mesmo você estando negativado,
você consegue cartão de crédito, você consegue empréstimo se você seguir essas dicas aqui. Claro que se você não tiver negativado, é melhor ainda, tá? Mas o principal, relacione-se com o banco e seguindo esse passo a passo aqui que eu trouxe para você, você vai conseguir ter crédito com os bancos. Faça isso e depois fale para a gente o resultado que você teve, porque vai ser muito legal ouvir sua experiência, porque foi assim que a minha vida financeira foi transformada. Porque mais importante que ter dinheiro é ter crédito, porque com crédito você faz dinheiro. Foi muito bom ter você aqui. Curta sempre o nosso conteúdo e se você aproveitou esse curso, indique para outras pessoas, porque vai dar resultado na sua vida financeira.